Volta com o Jornal da Gazeta e está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a situação do emprego no país neste 1º de maio e os programas lançados pelo governo. Eu converso com Hélio Ziberstein, economista, professor da Faculdade de Economia da USP e coordenador do projeto Salariômetro da FIP. Professor Hélio, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, professor, nós tivemos a divulgação nesta semana de dados que mostram o primeiro impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho. O desemprego da PNAD do IBGE chegou a 12,2%, são 12,9 milhões de desempregados. Agora, na composição, vários recordes que mostraram aí uma diminuição das pessoas no mercado de trabalho. Foram algumas quedas bastante substanciais, não é? Muito. Foi um conjunto de informações que a PNAD nos trouxe que revela uma situação preocupante. E a gente tem que lembrar, antes de entrar nos números, Denise, que esse dado reflete o trimestre, janeiro, fevereiro e março. E a gente sabe que o impacto da pandemia, ele de fato aconteceu em março, a partir da segunda quinzena de março. Então, esses números mostram que o impacto foi muito grande e deve continuar crescendo nas próximas PNADs, porque a gente teve quase 2 meses e meio sem a pandemia e com meio mês de pandemia o desemprego já deu esse pulo, né? Agora, o que esses dados revelam é mais ou menos esperado, né? O grande impacto, pelo menos o impacto inicial, foi no segmento informal do mercado de trabalho. Os brasileiros perderam 2.300.000 postos de trabalho. E metade dessas pessoas que ficaram desocupadas saíram do mercado. E a outra metade ficou no mercado como desempregados. Por isso que a taxa de desemprego cresceu. Agora, aqueles 2.300.000 de postos perdidos, 1.600.000 eram postos informais. O primeiro choque é no informal. Agora, professor, pois não. O governo lançou algumas medidas para tentar minimizar, inclusive a situação da informalidade, ter esse auxílio de R$600, que pode chegar a R$1.200, dependendo da condição da família. Lançou também aquele programa que permite os acordos entre patrões e empregados para redução de jornada, redução de salários ou então mesmo a suspensão dos contratos de trabalho. O senhor acha que isso pode minimizar o avanço do desemprego no país ou é apenas o paliativo? Não, com certeza, porque o tamanho desses programas é muito grande, Denise. Ele é muito grande. Na minha conta, na minha estimativa, o governo vai aportar o equivalente a 40% da massa de rendimentos mensais. 40%. E a maioria desse recurso vai para as pessoas que ganham muito pouco, no máximo até 3 salários mínimos. Então, é uma quantidade muito grande e já está mostrando que está fazendo efeito. Porque o que aconteceu é que primeiro veio a pandemia e esses programas começaram a ser usados no fim de março e agora em abril. Se o telespectador tiver a curiosidade de entrar no site do Ministério da Economia, na área da Previdência e Trabalho, ele vai ver lá uma página que é uma página muito interessante, que mostra em tempo real, à medida que os acordos individuais de suspensão do contrato de trabalho e de redução de jornada de trabalho, jornada e salário, ou seja, acordos que mantêm o emprego, mantêm o vínculo, isso já passou de 4 milhões. E parece um taxímetro, ele vai mudando continuamente. Então, são 4 milhões de empregos que foram preservados em um mês. Isso segura o desemprego. Agora, no setor informal, aí não tem jeito de segurar, porque o vendedor de rua, o trabalhador por conta própria, a demanda do trabalho dele sumiu, desapareceu. E ele ficou sem trabalho. Quer dizer, não tem aviso prévio, não tem suspensão, não tem nada. Então, para esses, o governo está destinando um recurso muito grande, esses R$600, parece pouca coisa, mas a gente não pode esquecer
que cada família pode ter 2, quer dizer, o marido e a mulher podem requisitar. E já passou de 40 milhões o número de beneficiados já cadastrados e habilitados. Está havendo dificuldade logística, dificuldade informática, mas a grande maioria das pessoas já foram atendidas. Na minha estimativa, Denise, vão ser atendidas nos próximos 3 meses 75 milhões de pessoas, 75 milhões de trabalhadores. Não é pouco. No setor formal, 25 milhões, sendo que são 38 milhões o formal do setor privado. E no setor informal, esse é um mundo que a gente nem sabe direito o tamanho, porque essas medidas vão atingir inclusive quem não trabalha, vão poder solicitar os R$600. A minha estimativa é que pelo menos 50 milhões de pessoas sejam atendidas. Então, é um programa parrudo e é um programa que vai minimizar. O estrago é grande, mas a gente está com munição para resistir por algum tempo. Agora, professor, fica uma preocupação também com o que pode acontecer com o mercado no pós-pandemia, porque mesmo que haja esse acordo agora para preservar empregos, para uma boa parcela da população representa perda de renda, né? Em alguns casos o contrato é suspenso, não tem nem pagamento de salário, fica mantido o emprego para quando retornar tem o mesmo período de estabilidade. Agora, tem um número grande de desempregados que tende a crescer, tem essa redução de renda, isso acaba realimentando um processo de desaceleração de atividade que pode levar o país a ter uma recessão muito pesada este ano, não é? Olha, Denise, mesmo na suspensão de contrato de trabalho, se mantém a renda, porque quem tem o contrato de trabalho suspenso ganha o equivalente ao seguro-desemprego. E não é pouco. Para quem ganha até R$2.000, R$3.000, a renda vai ser mantida. Para quem ganha um salário mínimo, uma coisa curiosa, Denise, quem ganha um salário mínimo e tem um contrato de trabalho suspenso vai ter um ganho de renda, Denise. Por quê? Porque antes ele tinha o desconto do INSS sobre um salário mínimo e agora vem o salário mínimo limpo, inteiro. Então, os que ganham menos vão perder menos renda e, inclusive, vai haver casos de ganho de renda. Então, a renda é mais ou menos mantida para quem conseguir entrar nesses esquemas de acordos. Agora, a questão que você levanta é uma questão importante. Como é que a gente vai sair? Não podemos sair em V, Denise. Quer dizer, a gente caiu e depois sobe rapidamente. Isso está acontecendo na China. O Brasil não é a China, concordo. Mas a gente pode ter uma recuperação rápida. Tudo vai depender, e aí isso é uma coisa para a gente lamentar. Tudo vai depender de como a gente vai sair. Infelizmente, a liderança política do país, especialmente no governo federal, não está dando a devida atenção para uma saída organizada, não é? Eles estão brigando por causa de imagens políticas, de eleições e tal. Eles deviam agora estar preparando a saída, uma saída ordeira, coordenada, não é? E, infelizmente, isso não está sendo feito. Mas se eles conseguissem chegar num acordo sobre a necessidade de uma saída planejada, nós poderíamos recuperar rapidamente a atividade econômica, Denise. Agora... O que nós sabemos é que o governo, sim, a área da economia está preparando um conjunto de medidas que vai ajudar muito e, no curto prazo, o investimento. Eles estão preparando um pacote na área de regulamentação. Então, nós vamos ter um ambiente, logo, se o Congresso ajudar, nós vamos ter um ambiente bom para o investimento em infraestrutura. Isso significa recuperação. Quer dizer, a recuperação não vai vir sozinha, ela tem que vir com a ajuda do governo, mas não só ajuda material, é ajuda na coordenação, no planejamento. A gente espera que alguma luz se faça nessa área. Agora, professor Hélio, nós estamos vendo aí as empresas tentando dar um jeito na situação toda, garantir algum movimento. Para isso estão usando muito tecnologia, serviço delivery, home office. Isso pode estabelecer mudanças importantes também no mercado de trabalho e talvez excluindo algumas profissões, algumas funções, não é? Olha, Denise, essa questão da tecnologia e principalmente do home office já vinha acontecendo, né? O que
o coronavírus fez foi acelerar esse processo. Então, de repente, as empresas se transformaram em empresas virtuais. Está todo mundo trabalhando em casa, no home office. Mas isso não é uma coisa sem volta, Denise. As empresas vão trazer o pessoal de volta. É claro que aquela tendência para trabalho à distância, ela foi acelerada, muita gente não vai voltar. Mas existe muita coisa que não dá para fazer à distância. Existe muita coisa que à distância não rende tanto. Eu tenho certeza que quem está trabalhando em casa está sentindo uma certa dificuldade. Quer dizer, essa interação física, presencial, em muitos casos, dependendo do tipo de serviço, ela é importante. Aquele bate-papo, aquela conversa sobre alguma coisa do trabalho que a gente faz no cafezinho, na coisa, isso tudo é importante e isso vai voltar. Não vai ser um novo cenário de repente. Nós vamos voltar ao que a gente era, mesmo porque, Denise, a legislação não mudou. Todas essas mudanças que facilitaram essa transição rápida para a tecnologia, elas são transitórias. Elas só valem enquanto existir o estado de calamidade. Depois disso, não tem mais acordo individual, não tem mais nada disso, volta ao que era antes. Então, a gente deve ter um retorno. Agora, você tem razão de que o mercado de trabalho vai se transformar, mas isso é uma coisa que a gente já tinha essa perspectiva e agora ela vai continuar. Agora, professor, apesar desses acordos serem temporários, há uma boa possibilidade de a gente ter muita discussão na justiça depois, porque algumas empresas meio que estão impondo esse tipo de negociação. O funcionário é mais comunicado do que acontece em termos de redução de salário, redução de jornada. O senhor não acha que isso pode acontecer? Olha, como é que isso está sendo feito? O acordo individual, ele pode ser feito, mas a empresa tem que comunicar ao sindicato. E o sindicato tem o direito de chamar a empresa para uma negociação. Eu não acredito, nesse caso, que vá haver judicialização. Mesmo porque, Denise, essas pessoas estão ganhando quase tanto quanto elas ganhavam antes. Os benefícios têm que ser mantidos, né? Então é uma coisa de emergência mesmo. E eu não acredito que a Justiça do Trabalho vai impor um custo para as empresas que fizeram esse sacrifício para manter os seus trabalhadores. Eu acho que esse perigo não existe. Nós vamos voltar à mesma legislação e vai depender tudo de como a gente vai arrancar na saída, né? E exatamente. Para isso eu volto a insistir, se a gente conseguisse um clima de conversa, de diálogo, de cooperação, a gente estaria mais garantido nessa saída. Perfeito, professor Hélio Zuberstai, eu agradeço muito sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Professor Hélio, da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite e um bom resto de dia do trabalho para todos nós, não é? Exatamente, com vocês. O Jornal da Gazeta